Bom dia! Na nossa segunda parte da segunda semana do estudo de fundamentos do cálculo, vamos começar com essa perguntinha aí. É possível calcular o limite à direita do ponto 3 dessa função, que tem um domínio como sendo intervalo aberto em 0 e fechado em 3, e o contradomínio é um conjunto dos números reais? Dá uma pausezinha, pensa um pouquinho. Vou colocar a resposta. Gente, é claro que não é possível, né? Por que não é possível? Pensa um pouquinho aí. Dá uma pausa. Vou colocar a resposta. Não é possível, pois não existem pontos à direita do domínio. Pontos à direita de 3 no domínio de F. Ok? Eu não tenho como me aproximar do 3 pela direita se o intervalo é fechado no 3 e sendo assim não tem pontos à direita do ponto 3. Você deve ter pensado, talvez, que a resposta fosse não, porque você não conhecia a lei de formação da função. Se conhecesse, mudaria alguma coisa? Claro que não, né? Bem, então, dando continuidade à nossa aula, vamos enunciar aqui algumas definições a respeito das propriedades dos limites de funções. Seja o limite de fx quando x tende para a igual a um certo L, e o limite de uma outra função g de x quando x tende para o mesmo a igual a um certo k. Então, temos aqui por definição que o limite da soma ou da diferença dessas duas funções, quando x tende para a, o limite de uma soma é a soma dos limites. O mesmo se aplica à diferença. E de maneira muito parecida, o limite do produto da função f pela função g, o limite do produto quando x tende para a é o produto dos limites. E para fechar aqui essa definição das propriedades dos limites, se nós quiséssemos fazer o limite do quociente entre as funções f e g, quando x tende para a, o limite do quociente é o quociente dos limites, desde que essa função g de x seja diferente de zero e k também seja diferente de zero. Ok? Então, diante disso, vamos enunciar e provar a seguinte proposição bastante importante aí para o cálculo dos limites. Se p de x é um polinômio, então o limite de p de x quando x tende para a é p de a. Ok? Vamos à demonstração. Se p de x é um polinômio, então eu posso escrever p de x assim, ó. Digamos, b m a x elevado a m mais bm menos 1 x elevado a m menos 1 mais, lá na frente a gente vai ter o b1 x elevado a 1 mais b0. Ok?
Se nós quiséssemos agora calcular o limite de P de x, limite de P de x, quando x tende para A, isso é equivalente a calcularmos o limite de toda essa expressão aqui, P de x nessa expressão. Então, limite, quando x tende para A, vou rapidamente aqui repetir. B1x mais B0. Ok? E aí, para calcular o limite, como a gente viu nas aulas passadas, eu teria que pensar assim, ó. Para toda a sequência xn com xn tendendo para A e xn diferente de A, temos que ter f de xn, e aí a gente vai encarar aqui esse polinômio como uma função polinomial, e onde tem o x eu vou colocar xn, então isso vai ficar assim, ó, bm xn elevado a m mais bm menos 1 xn elevado a m menos 1 mais b1 xn mais b0. Ok? Só que xn não tende para A, então esse xn aqui vai tender para A. Xn elevado a m vai tender para A elevado a m. Então isso vai tender para bm A elevado a m mais bm menos 1 A elevado a m menos 1 mais B1A, xn tende para A, mais B0. Só que se nós observarmos, essa expressão aqui é justamente o polinômio P de x, só que ao invés de x a gente colocando A. Então isso aqui é o nosso P de A. Tá? Como queríamos demonstrar. Ok? Então, dando continuidade à nossa aula, vamos falar aqui sobre limites infinitos. Limites infinitos. E aí, vou enunciar mais duas definições. Vou chamar aqui de definição 5. É que, vamos dizer que o limite de f de x vai ser igual a infinito quando x tende para A, se somente se, para toda sequência xn, com xn tendendo para A e xn diferente de A. Veja que a gente está fazendo isso repetidas vezes, né? Então, teremos f de xn tendendo para mais infinito. E, analogamente, chamado de definição 6, vamos dizer que o limite de f de x vai ser igual a menos infinito, quando x tende para A, se, somente se, para toda a sequência xn, com xn tendendo para A e xn diferente de A, tivermos f de xn tendendo para menos infinito. E aí, para que a gente utilize essas definições e entenda um pouquinho melhor, vou chamar aqui de exemplo 4. Digamos, calcule item A. Deixa-me pensar aqui. Item A, calcule limite de x tendendo a 1 pela direita, de x mais 1 sobre x ao quadrado menos 1. E o item B, calcule o limite dessa mesma função, x mais 1
sobre x ao quadrado menos 1, quando x tender a 1 pela esquerda. Bem, vamos à solução desse exercício aí. Para o item A, se eu quero calcular esse limite, então eu começo usando a definição para todo xn, com xn diferente de 1, tendendo para 1. E nesse caso eu não estou me aproximando de 1 pela direita, então xn maior do que 1. Então o que é que a gente deve ter? F de xn. Onde tem x, vou colocar xn, então aqui vai ficar xn mais 1 sobre xn ao quadrado menos 1. Aqui a gente pode fatorar e chegar a 1 sobre xn menos 1. Confere? Como xn, vou escrever aqui, como xn tende para 1, o que acontece com xn menos 1? Tenderia para 0. Veja que xn é diferente de 1, ele é maior do que 1. Ok? Então, xn menos 1 tende para 0, tá? E 1 sobre xn menos 1 tende para... A gente está se aproximando de 1 pela direita, então isso vai tender para mais infinito. Tudo bem? E de maneira parecida, a gente faz o item B. Tá? Então, bem parecido, ó, para todo xn, com xn tendendo para 1. Dessa vez o item B, né, x tendendo a 1 pela esquerda. Então, xn menor do que 1. A gente vai ter o quê? Que f de xn vai ser igual, já vou utilizar aqui esse raciocínio, isso vai dar 1 sobre xn menos 1. E aí, como a gente viu, no item A, xn tende para 1. Tá? Só que dessa vez, xn é menor do que 1. Mas, de qualquer forma, xn menos 1 vai tender para 0. Só que a gente está se aproximando de zero pela esquerda. Tá? Então, f de xn vai tender para menos infinito. Ok? Bem, só uma consideração. Observe que quando a gente se aproximou de 1 pela direita, f de xn tendeu para mais infinito. Quando se aproximou de 1 pela esquerda, f de xn tendeu para menos infinito. Então, como observação, não existe o limite dessa função, x mais 1 sobre x ao quadrado menos 1, quando x tende para 1, pois os limites laterais são diferentes. Pois os limites laterais são diferentes. Bem, gente, e para fechar nossa aula de hoje, vamos falar ainda de limites no infinito. Limites no infinito. Tá? E aí, seguem mais duas definições. Dizer aqui, definição 7. É que o limite de f de x vai ser igual a L quando x tende para, vou colocar assim, tá? Mais infinito ou menos infinito. Já vamos, para economizar, definir os dois simultaneamente. Isso vai ser verdade, aí muito parecido com o que a gente vem fazendo. Ó. Se para todo xn, com xn dessa vez tendendo para ou mais infinito ou menos infinito, como queira, de acordo com o que tiver ali. E se implicar em f de xn tender para L. Certo? E mais uma outra definição. Definição 8. Também podemos ter que o limite de f de xn vai ser igual a mais ou menos infinito quando x tende para mais ou menos infinito,
se, somente se, para toda sequência xn, com xn tendendo para mais ou menos infinito, a exemplo do que eu falei a respeito dessa tendência aqui, ó, se for mais finita, é mais finito. Se for menos, vai ser menos. Isso vai implicar que f de xn deve tender a mais ou menos infinito também, de acordo com o que aparece aqui. E para fechar, vamos dar uma olhadinha, dizer aqui exemplo 5, exemplo 4 já está ali. Então, exemplo 5, vamos calcular, calcule, limite, deixa eu pensar aqui, de x ao quadrado mais 1 sobre 2x ao quadrado menos 8, digamos quando x tende ao infinito, x tende ao infinito, certo? Vamos, só para dar uma condição de existência aqui, dizer que o domínio dessa função é dos reais, menos esse conjunto aqui, que tem o 2 e o menos 2, dos reais. Tá ok? Então, vamos à solução. O que é que a gente tem que fazer aqui? Calcular o limite dessa função, quando x tende a infinito, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o x ao quadrado em evidência. X ao quadrado, aqui no numerador vai ficar 1 mais 1 sobre x ao quadrado, e no denominador também vou colocar x ao quadrado em evidência, aí vai ficar 2 menos 8 sobre x ao quadrado. Ok? Como a gente está considerando o... Sim. Temos nesse instante usar a definição, né? Então, para toda sequência xn, com xn tendendo para infinito, com xn tendendo para infinito, tivermos f de xn sendo igual, onde tem x ao quadrado, vou colocar xn ao quadrado sobre 1 mais 1 sobre xn ao quadrado sobre xn ao quadrado 2 menos 8 sobre xn ao quadrado. E aí o que é que a gente sabe dessas sequências? A gente sabe que quando xn tende para infinito, 1 sobre xn tende para zero. 1 sobre xn ao quadrado também. O mesmo acontece aqui, tá? Tende para zero. Aqui eu também posso simplificar xn ao quadrado com xn ao quadrado. Então a gente vai ter que f de xn vai tender para 1 sobre 2. Ok? Por hoje é só, espero que tenham gostado. Até uma próxima aula.